Olha, números da Superintendência Regional do Trabalho mostram um saldo positivo na geração de empregos aqui no estado do Piauí. Deixa eu mostrar os números para você, aqui no telão do Jornal do Piauí. Os dados inicialmente relacionados ao mês de novembro, 8.094 admissões, ou seja, pessoas que começaram a trabalhar foram contratadas, e o número de desligamentos, 5.988. Isso gerou um saldo positivo de 2.106 empregos, admissões a mais do que desligamentos, e um estoque de 298.924 empregos. Vamos ver então no apurado do ano como é que está? Olha aí, admissões 72.661, desligamentos 71.758. Ou seja, no apurado do ano, segundo a Superintendência Regional do Trabalho, há um saldo positivo de 903 empregos aqui no estado do Piauí. O que é válido ser ressaltado e enaltecido, considerando que nós passamos por um período muito difícil na nossa economia, com muitos negócios, muitas empresas fechadas, e o Piauí ainda resistindo nesse cenário com um saldo positivo, mais empregos gerados do que desligamentos. Eu já tenho ao vivo aqui o Superintendente do Trabalho. Vamos falar então com o Felipe Salha, a quem a gente deseja uma boa tarde. A gente mostrou agora esses dados considerados positivos aqui no estado do Piauí e gostaria que o senhor explicasse a que se deve esse número, quais os setores que se destacaram na geração de emprego para que esse cenário em novembro e durante o ano se consolidasse. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os nossos telespectadores da TV Cidade Verde. Em primeiro lugar, nós estamos surpresos, né? Porque nós víamos numa perspectiva para o ano 2020 que ele seria bom. Então, a gente começou janeiro mais ou menos estável. Quando chegou em fevereiro, teve um aumento de quase 1.200 vagas que foram criadas a mais do que demitidas. E aí, quando entrou março, nós começamos uma queda vertiginosa. Só para você ter uma ideia, em março desse ano, nós já tivemos um número negativo em torno de 600 vagas. Quando a gente chegou em abril, aí despencou, foram menos 6.200 vagas, foi um número absurdo, né? Então, mas o que a gente precisa analisar é que quando houve a reabertura do comércio, que foi a partir de julho e agosto, teve esta retomada numa linha crescente. Tanto que se você pegar o mês de novembro, já reflete ainda uma consolidação desses números positivos, que a gente via numa crescente, né? Vinha julho, agosto, setembro, outubro foi o maior pico que a gente teve, novembro nós conseguimos fechar com esse número dito aí por você, 2.106 vagas de saldo positivo, o que mostra para a gente que a economia está retornando, mesmo a gente estando ainda dentro de uma pandemia. Mas com a retomada da atividade econômica, houve um crescimento. E conforme você solicitou, eu vou lhe dar os números por setores. Só para você ter uma ideia, no mês de novembro, o único segmento negativo foi a indústria, que perdeu 866 vagas. Mas nós tivemos número positivo na agropecuária, em 116. Na construção civil, ainda tivemos um saldo positivo de 163. E nos serviços, 1.051 vagas positivas. Então, isto gerou um saldo positivo das 2.106 vagas positivas. De dezembro, normalmente se tem as chamadas contratações temporárias, normalmente associadas ao comércio, mas também a alguma indústria da transformação, alguma outra que precisa produzir mais justamente para colocar mais mercadoria. Assim sendo, há uma tendência que dezembro mantenha também bons números? Na realidade, estas contratações, a da indústria, acontece geralmente em outubro, porque ela precisa contratar, produzir para fazer a entrega para que o comércio realize esta venda no mês de dezembro. Então, tanto
Tanto que, se aqui você der uma olhada exatamente nesses números, novembro, o maior setor de contratação foi o comércio, porque ele já contrata na perspectiva de aumento de vendas no mês de dezembro. Quando chegar dezembro, nós vamos, que deve ser divulgado daqui a uns 30 dias, 25, 30 dias, nós devemos ter uma consolidação desses números positivos no comércio e sempre tem uma tendência, janeiro, fevereiro, ter uma queda neste setor, porque aqueles contratados temporariamente, se não houver a continuação deste crescimento, eles são demitidos. Mas a nossa perspectiva é que, mais uma vez eu friso, com esta pandemia a gente consiga retornar a plena atividade econômica e automaticamente o pleno emprego. Como é que está a situação do Piauí em relação ao restante do Brasil? Os outros estados também seguiram nessa crescente? Todos os estados estão nessa mesma linha, todos os estados. A gente tinha acompanhado inicialmente, nos meses de maio e junho, onde abriu primeiro, como foi o caso do Amazonas, que foi quem primeiro liberou lá do lockdown, automaticamente os números deles chegaram positivos na frente dos outros estados que se mantiveram fechados. Depois desses números, que houve o aumento da liberação das atividades, todos estão crescendo conjuntamente. Intendente, há uma expectativa, né, do fim de pagamento de alguns auxílios, que inclui também os auxílios que estão sendo pagos a trabalhadores, né, que estão recebendo algo a mais por parte do governo para compensar, uma espécie de compensação pelas empresas pelo tempo que ficaram parados. A Superintendência do Trabalho verifica alguma tendência também do fechamento de postos por conta da finalização, em se concretizando, que de fato não havendo nenhuma sinalização que haverá uma prorrogação nesse sentido? A gente não crê que haja isso, porque pelo próprio retorno da atividade, se você pensar que quem esteve optando pelo benefício emergencial, o que é que ele fez? Ele entrou neste projeto do governo federal com o compromisso da preservação destes trabalhadores naquele período. Se ele manteve eles e aumentou, como a gente vê, mesmo mantendo aqueles, ele aumentou a contratação nos meses outubro, nos meses novembro, a gente crê que esses números serão mantidos. Não será necessário fazer esta demissão, porque estes trabalhadores são aquelas forças de trabalho necessárias para as empresas continuarem nas suas atividades. Tá certo, é o que todos esperam, né? A manutenção de postos de trabalho e que a economia esteja cada vez mais estável para o país, o estado do Piauí, todo o país voltarem a crescer. Muito obrigado, nós falamos com o Superintendente Regional do Trabalho no estado do Piauí, Felipe Salha, pela entrevista, as informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Muito obrigado, Superintendente. Eu agradeço pelo espaço e aproveito para desejar mais do que nunca um feliz ano novo com muita saúde para todos. Para o senhor também.